Olá, muito boa noite a todos. Muito bem-vindos a mais um webinar organizado pelo Hospital de Luz Lusíadas Porto. Mais uma vez estamos aqui em direto para esclarecer algumas questões e dúvidas. E hoje temos um tema extremamente interessante, que é a pele e a diabetes mellitus. E para tal, queria agradecer realmente a presença hoje de uma especialista e médica em medicina interna, que é a Mariana Cruz. Muito bem-vinda, Mariana. Obrigada, boa noite. Boa noite Mariana, a todos. nós hoje vamos tentar ser o mais prático possível, não é? A população que nos está a ouvir quer esclarecer dúvidas por vezes e quer ouvir coisas muito práticas. E realmente a pele é uma coisa que muita gente sente preocupada, não sabe se está relacionados com a doença que tem. E o que eu ia até passar um bocadinho a palavra para ti, se nos consegues assim descrever mais ou menos, claro que está aqui se calhar um outro ouvinte que já sabe o que é diabetes, ou tem o diagnóstico já feito e é seguido em consulta, outros se calhar não, mas o que é de forma resumido assim a diabetes mellitus? Não é uma tarefa fácil, a diabetes é um grupo muito heterogéneo de doenças que têm uma característica em comum, que é a hiperglicemia, que é o quê? Que é o açúcar elevado no sangue, e isso é a característica que é comum a todas elas. Existem diversos tipos, os mais conhecidos é o tipo 1, que é a diabetes essencialmente dos jovens, em que temos uma destruição mediada por anticorpos e temos uma destruição do pâncreas e faz com que não haja a produção de insulina. Temos também a diabetes tipo 2, que é a mais comum de todas, associada ao excesso de peso, à obesidade, às tensões altas, aos colesteróis altos. E esta é a maior parte dos doentes com diabetes. Entre 60% a 80% dos doentes com diabetes são diabéticos tipo 2. É o diagnóstico numa idade mais tardia e cada vez, infelizmente, está a ser vista mais nos jovens pela mudança do estilo de vida e da obesidade infantil. Começa-se a ver já uma diabetes tipo 2 que é caracterizada por uma resistência à insulina, ou seja, o pâncreas vai produzir insulina, mas tem que produzir cada vez mais, porque nós também assoberbamos o nosso corpo com açúcar e depois ele deixa de conseguir produzir a insulina. Depois temos tipos menos comuns, em que temos a diabetes da gravidez, temos a diabetes associada a alguns fármacos, como a medicação, os corticoides, que toda a gente alguma vez na vida acaba por fazer, e temos variantes genéticas, que também acho que não faz sentido estar agora a falar delas. Antes do diagnóstico, o que acontece é que temos aquela fase de lua de mel que se chama pré-diabetes. E seria importante apanhar os doentes nesta fase da pré-diabetes antes de chegar ao limiar em que o açúcar já nos está a fazer mal a alguns órgãos e a diabetes pode afetar virtualmente qualquer órgão do nosso corpo. Ele afeta essencialmente através dos vasos e as consequências que nós temos é nos pequenos vasos e nos grandes vasos. Nos pequenos vasos temos alterações essencialmente a nível dos olhos, a neuropatia diabética a nível dos nervos, também afeta os rins, podemos perder a proteína pelos rins e aí temos uma nefropatia diabética. Temos as alterações cutâneas, que tem muitas vezes a ver também com alterações em pequenos vasos. E temos as alterações nos grandes vasos, e aqui já não é só do açúcar, é de todas as outras alterações, e temos os AVCs e os infartos e essas grandes cargas que nós vemos muitas vezes nos doentes diabéticos. O número de doentes diabéticos no nosso país, infelizmente, tem aumentado. Os últimos dados portugueses já são 2018, do Observatório Nacional da Diabetes, mas nesses dados cerca de 13% da população tinha diabetes. Assume-se que agora esteja bastante pior. Cada vez temos mais piores hábitos alimentares e mais excesso de peso, então agora com a pandemia isto está a ter sido um desastre. Desses 13%, cerca de 40% nem sequer sabe que tem diabetes, que também é outro dos grandes problemas. E o que é que faz não saber que temos diabetes? Porque a diabetes não dói, não temos sintomas. Quando temos sintomas, esses sintomas são coisas muito frustras, ter mais fome, ter mais sede, urinar mais vezes, perder peso, tudo coisas muito pouco palpáveis. Quando temos isto, já temos uma diabetes avançadíssima e já vamos correr atrás do prejuízo, por assim dizer. Com estas lesões todas e com esta patologia toda, a diabetes cada vez mais tem de ser uma doença multidisciplinar e também é por isso que estamos cá hoje. Temos que evoluir
para envolver todas as especialidades, talvez com a medicina interna ou o médico de família como pivô, e tratar da mesma forma o doente e começar a tratá-lo logo de início, porque quando os apanhamos já temos muitos anos de doença. Sim. Muito bem, parece... acho que resumiste assim na parte da diabetes excelentemente até, e quem não está também diariamente a lidar com essa patologia, mesmo para nós, é importante, e acho que conseguiste assim de forma realmente demonstrar o que é, e alguns estão-se a rever, ou já têm o diagnóstico realmente desta patologia. Acho que disseste, há alguns hábitos sociais que estão a mudar, e a obesidade não tem ajudado, mesmo em alguns jovens, do que diz respeito à diabetes, não é? Não sei se veem isso muito na Agora até já adolescentes com diabetes tipo 2, porque já têm tantos anos daquela obesidade abdominal que desenvolvem resistência à insulina em idade muito jovem, adultos jovens com diabetes tipo 2. Isto leva a encargos e a mortalidade importante, essencialmente em idades muito jovens. Sim. Não. E é o que nós vimos também na nossa consulta na pele. E antes de fazer mais uma outra pergunta, até gostava já de encaixar um bocado nisso que disseste, que eu acho que há vários pontos interessantes, e para nós dermatologistas, isto porque alguns não sabem, e o que tu disseste muito bem, a pré-diabetes, o ideal é apanharmos estes doentes já numa fase inicial para fazer tratamento e não ter dano de certos órgãos e da pele. Exatamente. E a pele, o que nós vimos diariamente, são várias alterações, e eu gostava apenas de realçar que realmente a pele vai sofrer alterações, pode mesmo ser, e já tivemos isso também na nossa consulta, o primeiro sinal que nos faz pedir análises, e explicamos à pessoa que esta patologia da pele pode ou não, muitas vezes pode não ser, mas pode ser índice de uma diabetes, e por vezes até muitas vezes uma diabetes mal controlada. Temos isso também cada vez mais, pessoas agora na pandemia isolaram-se muito, nem sabem bem os valores, fazem a medicação, então quem vive assim mais longe um pouco descontrolada e vai ter alterações. E essa hiperglicemia que tu te explicaste muito bem, depois vai ter danos, pequenos vasos e grandes, e a pele, claro, que é muito irrigada, vai sofrer com isso. Eu gostava até a todos os ouvintes, e mesmo que eu soubesse dúvidas, dizer-vos que nós a nossa pele devemos sempre inspecionar. Quando há alterações, por muito mínima que seja, devem procurar um dermatologista, seja que tenham um diagnóstico de diabetes ou não. Eu queria referir 3 ou 4 etiologias médicas que nos podem indicar que vocês têm realmente diabetes mellitus. E eu vou falar de 4 ou 5, não vou ser muito clínica, mas dar algumas noções, algumas alterações da pele que podem estar presentes e que devem realmente consultar um dermatologista para excluir mesmo a causa, e por vezes fazer a pesquisa através das análises gerais de doenças sistémicas. No que diz especificamente em relação à diabetes, nós temos várias entidades. Quando simplesmente, e por estética, nos vêm procurar dos xantelasmas, que são estas bolsas que têm aqui de gordura, essas alterações, em alguns casos bastante acentuadas, podem ser alterações deslipidémicas, ou seja, o aumento de colesterol não controlado, mas também, e muita gente desconhece, de uma diabetes. Ou seja, nesse caso, não só por estética, e quem não vem por estética devem realmente fazer o despiste da diabetes mellitus. Em relação a isso, também existe uma alteração que nós até chamamos de erupção xantomatosa eruptiva, que são pequenas pápulas, também assim amarelas, duras, que geralmente podem acontecer aqui nos cotovelos e mesmo na face anterior, ou na região da canela mesmo, da face anterior da perna, que são assim umas pequenas pápulazinhas duras, amareladas, e que também podem mesmo aparecer nas nádegas, que não causam também desconforto. Normalmente vocês notem uma alteração, mesmo na rugosidade da pele, que também pode ser um indicador de uma diabetes, ou mesmo mal controlada. Mesmo quem tenha o diagnóstico deve procurar um médico.
Depois temos outras características que podem ser o índice de uma diabetes. Temos também a acantose nigricans. O que é? Quando vocês notam que aqui na região do pescoço há um espessamento da pele, um escurecimento da pele, que pode acontecer também noutras regiões, nas axilas, nas varilhas, de forma acentuada, e em caso de dúvida devem nos procurar. Nós aí pedimos normalmente várias hormonas, mesmo na área da endocrinologia, mas a diabetes também pode ser uma causa. E muitas vezes não é por uma questão do esclarecimento em si, ou de estética, nunca me incomodou, mas pode ser um sinal de estar perante uma diabetes mellitus. A doença bulhosa do diabetes é também muito interessante, porque vocês começam a ter bolhas, sobretudo nas pernas, nos pés, e como dizem muito bem, não dói, não é uma dor. A diferença é de queimadura, que sabemos e que a doutora Mariana já falou, uma alteração de sensibilidade, e podem, através, às vezes, estar perto de um fogão e queimar-se mesmo, sem notarem. Mas aqui nem é essa a questão. As bolhas podem aparecer sem se ter queimado, e nem vos dói, são apenas bolhas. E às vezes os familiares, e quando são pessoas de idade, perguntam-vos: mas magoaste ou andaste? Não me apercebi. E tratam da bolha, de quase uma infecção, mas não o é. Isso pode ser uma entidade, uma doença bulhosa da diabetes, que devemos, nesse caso, também procurar um médico, ou um médico assistente, ou mesmo o dermatologista. São lesões também características que nos podem indicar a presença da diabetes. Existem depois outras lesões, que são a esclerose digital. O que é? Vocês notam mesmo o espessamento da vossa pele. A pele já não está tão macia, mas sim rugosa. Essas alterações, com o tempo e não fazendo o diagnóstico da diabetes, também podem agravar. O granuloma anular, que é uma entidade que também são lesões anulares vermelhas, que parecem mesmo um anel, que vão aparecendo. Importante é dizer que nem toda a gente que tem essa entidade, que às vezes até nos perguntam e dizem: pois eu já vi que pode ser a diabetes. Sabemos, e os estudos têm-nos demonstrado, não é necessariamente haver nesses doentes diabetes, mas realmente os diabéticos têm mais frequentemente estas lesões. E são lesões que também não doem, mas que realmente, do ponto de vista estético, vos incomoda, e aí também podem, nós pedimos nesse caso também sempre umas análises na pesquisa das glicemias. A parte também de presença de fibromas. Os fibromas, e não quero alarmar muito, porque os fibromas, pêndulos, que são estes saquinhos que existem ou nas axilas ou nas varilhas, mas se for de uma forma muito eruptiva, ou seja, a presença de múltiplos, devemos realmente, não só por questões estéticas, mas procurar o dermatologista, em que nós observamos os fibromas e podemos também pedir umas análises gerais, porque muitas vezes também tem a ver com insulina, sobretudo um excesso de insulina, mesmo quem está a fazer o tratamento está com um excesso de insulina. Estas entidades, e que vos tentei aqui explicar, podem ser indicadores que têm a diabetes, mas por vezes também uma diabetes não controlada, ou seja, mesmo familiares que veem essas lesões devem se dirigir ao médico. E tivemos agora recente também um caso que é interessante, ele até era seguido no nosso hospital, mas já não vinha há muito tempo, e o doente faz uma erupção exuberante de umas placas castanhadas mesmo, e vou já atróficas, amareladas, e nele muitas vezes começa na face anterior das caneleiras, mesmo nas pernas, e que nós chamamos mesmo de necrobiose lipóidica. Essa necrobiose tem um quadro clínico, tanto que os familiares, quando se aperceberam, ficaram assustados e dirigiram-se então à dermatologia, e quando observamos este senhor, que é quase do livro, explicamos, e quando também depois fazemos a história, que pode ser de diabetes, sim, doutora, ele já tem há muitos anos, até seguido. Desde quando então não vai à consulta? Já não vou há muito tempo, 2 anos ou 3, tenho feito assim um bocado. E quando vamos ver, tenho
diabetes completamente descontrolada e que agora o tratamento também é mais complicado e vamos realmente tratar, e muitas vezes passa, e é o que a Mariana explicou muito bem, por corticoterapia, mas essa corticoterapia também não podemos fazer constantemente, certo, Mariana? Não, corticoide e diabetes é mistura para o insucesso. Quando tem de ser, não é? E cá estamos nós para controlar a doença. Mas, acima de tudo, queremos não chegar à necessidade de corticoide, há doenças que vão precisar dela, e nós temos insulina e temos, felizmente, atualmente há uma panóplia de fármacos diferentes que nós podemos usar nos doentes diabéticos. E é muito importante combater esta inércia da diabetes. É importante ir ao médico, ir várias vezes por ano. As guidelines o que nos dizem é um seguimento no mínimo de 6 em 6 meses, idealmente de 3 em 3 meses. E estes 3 em 3 meses são importantes, quer para pesquisar o que eu disse há bocadinho, das lesões de órgão-alvo, quer para combater esta inércia, porque nós temos atualmente tanta medicação, tantas hipóteses terapêuticas que não faz sentido termos doentes por aí com alvos completamente desadequados à sua idade e que vão pagar as consequências dessa diabetes descontrolada, quer em questões cutâneas, quer em coisas que poderão custar-lhes a vida até. E não há essa necessidade, é importante procurar um médico. Há muita terapêutica oral, as pessoas não têm que ter medo da insulina. Se se recusarem a insulina, que não é para recusar, é uma coisa simples, mas temos muitas opções orais, cada vez mais há novos fármacos. Atualmente há 2 novos fármacos muito promissores que têm ótimos resultados, quer para a insuficiência cardíaca, quer para a doença renal crónica. Nós temos muitas armas terapêuticas para a diabetes e é muito importante passar a mensagem de que temos que ir ao médico e é uma visita rápida e nós conseguimos facilmente controlar uma diabetes. Temos inúmeras armas terapêuticas e não faz sentido atualmente andar com uma diabetes descontrolada com todas as armas terapêuticas que temos e não queremos chegar aos estadios terminais da doença porque nos custa a nós e temos custos em saúde, temos custos para o doente, essencialmente na qualidade de vida do doente. Sem dúvida. E vocês conseguem dar resposta, não é? Ou seja, sim, marcar uma consulta. Nós conseguimos marcar uma consulta em uma semana, nós conseguimos ter uma consulta de medicina interna com apoio diferenciado para esta doença tão frequente e tão mutilante e que facilmente nós conseguimos gerir e pôr o doente compensado para evitar todas estas consequências. É importante o rastreio também. Era uma coisa que também gostava de falar, que vocês na dermatologia também podem ter muito esse papel de rastreio. Eu ainda li há pouco tempo que há cerca de 1/3 dos doentes têm alterações dermatológicas e muitos deles na pré-diabetes. Exatamente. Que seria muito importante aí o papel da dermatologia e de qualquer médico que faça a inspeção ao doente, pedir-lhe uma glicemia. O diagnóstico de diabetes é fácil. É importante também que as pessoas tenham noção que a partir dos 45 anos, anual, se houver alteração, se não houver alteração de 3 em 3 anos, as pessoas a partir dos 45 anos têm que fazer rastreio da diabetes. É a indicação que nós temos e que a maior parte das pessoas não a faz. E quer por alterações, quer mesmo sem ter alteração nenhuma, é importante ir ao médico e é importante pesquisar estas pequenas alterações, porque se nós apanharmos os doentes naquela fase da diabetes, já podem ter algumas alterações, mas coisas muito frustros, nós, com medidas de alteração do estilo de vida, conseguimos muitas vezes reverter o processo e as pessoas nem sequer chegam a ter propriamente a doença, que seria, no mundo ideal, seria isto que aconteceria em todos os casos. Não, e é o que falaste, e acho que é importante nós todos, e é uma multidisciplinar, e é o que disseste, nós na dermatologia, mesmo quem está controlado, tentarmos dar apoio, mesmo a pele é normalmente muito seca, muito sensibilizada, e nós avisamos o doente para ter mais cuidado, e como também sabes, porque a pele, a cicatrização faz-se de forma muito mais lenta, temos muitas infecções, seja elas bacteriânicas, fúngicas,
por isso existe esta consulta maravilhosa que a medicina interna com a endocrinologia e com o nosso apoio também sempre podem contar, do pé diabético, que eu acho que foi uma menção maravilhosa, porque realmente nós vemos as úlceras do diabético, as infecções fúngicas graves, que pode ser uma porta de entrada para uma celulite, uma erisipela, não é? E o controle disso parece-me importante, não sei se concordas, não é? Não, felizmente nos últimos anos temos vindo a presenciar uma grande decréscimo na amputação, mas os diabéticos correm sempre este risco de ter que ficar mesmo sem dedos, sem pés, sem pernas, por causa disso, das lesões que nós temos, foi o que eu falei há pouco. Nós temos múltiplas coisas que nos podem levar ao pé diabético. Temos alterações nos nervos, que fazem com que nós tenhamos menos sensibilidade à vibração, menos sensibilidade à picada, menos sensibilidade térmica. O que falaste há bocado do pé na lareira, que às vezes até acontece porque eles não têm sensibilidade. Temos também alterações nos vasos, que fazem com que a cicatrização, para além da diabetes em si, que o açúcar lá não ajuda, não tem suprimento sanguíneo, não consegue cicatrizar. E todas estas alterações vão fazer com que haja uma perpetuação do processo inflamatório e infeccioso, e também a questão do açúcar e das bactérias, que são muito amigos, como sabemos, e, portanto, tem ali açúcar e os fungos, umidade e açúcar estão no seu habitat natural, e temos cada vez mais infecções. E todas as infecções num doente diabético são infecções complicadas. São infecções que muitas vezes fazem com que o doente tenha que ser internado, motivam internamentos com antibioterapia endovenosa, na veia, que é necessária porque são as indicações que temos, porque, de facto, os doentes diabéticos estão colonizados por micro-organismos com mais resistências a antibióticos, são doentes mais frágeis e as infecções são cada vez mais complicadas e mais difíceis de tratar. O pé diabético, de facto, tem vindo a ter uma evolução notável. E, mais uma vez, alerto para a importância de ir à consulta, porque na consulta nós vemos a sensibilidade, vemos se vibra, se sentem a vibração, se o dedinho está para cima ou para baixo da própria seção, saber onde está o pé. Isto parecem coisas muito simples, mas que nos alertam para alguma alteração e alguma descompensação da doença e a descompensação metabólica, e podemos intervir antes de chegarmos ao fim de linha e evitar que o doente perca o dedo ou mesmo o pé e a perna. Sim, é o que estavas a dizer, que antes via-se muito, não é? A amputação, e que graças ao avanço da medicina não tem sido... cada vez menos, felizmente, cada vez menos. E por isso acho que essa parte das infecções e assim é importante. Nós também mesmo mesmo lesões que os colegas nos mandaram para vir, que achavam que era infecção. Isso também é importante dizer, mesmo para quem segue o doente diabético, por vezes não é uma úlcera, não é... Nós temos mesmo cancros que, claro, não estão relacionados por vezes diretamente com uma diabetes descontrolada, mas devido ao facto de irem a uma consulta e do pé diabético, em que o colega de medicina interna consegue realmente pedir-nos colaboração, que achava aquela cicatrização, se calhar não é só uma ferida. O facto, mesmo nós às vezes podemos ter dúvidas, mas o bom é que fazemos a biópsia. E aí ajuda-nos, claro, a evitar, às vezes, metastizações, até do melanoma, em que fazemos a biópsia e não é uma infecção fúngica, não é uma infecção bacteriana, não é uma úlcera, mas sim um cancro da pele. E essa parte, por vezes, esta articulação entre colegas faz com que conseguimos realmente dar qualidade. E acho que disseste uma coisa importante, que as pessoas às vezes assustam-se, não quero, assim... E vocês têm tanta medicação, tanta coisa para oferecer ao doente e adaptar a cada um, que é fácil, certo? Cada vez mais é fácil, é moroso, muito trabalhoso, e também o doente tem que nos ajudar. Mas acho que a partir do momento que eles veem os resultados, também ficam muito motivados para o tratamento, e também começa a ser uma relação de entreajuda. Até porque... em pouco tempo, com perdas de peso de 5 quilos, nós conseguimos ter uma diabetes controlada. Sim. Em muito pouco, com pequenas mudanças do estilo de vida, o exercício de meia horinha. Ao fim de jantar, vão dar uma voltinha de meia horinha. E só isto faz com que percam peso
e cada vez fique perfeitamente controlada. É muito importante que a adesão ao estilo de vida cada vez anda mais. Eu tive aqui um problema. Achas que eu estou a ouvir, mas. Ai, agora saíste. Acho que agora a Mariana teve um pequeno problema. Saiu. Ah, está aqui, estás aqui outra vez, certo? Pronto, então vou até conseguirmos ouvir a Mariana na pele e queria-vos deixar isso, e se tiverem dúvidas podem também colocá-las, mas o que é que me parece importante. Acho que já vai se ligar. Ai, agora sim, não é? Mas conclui que eu já estava aqui. Não faz mal, não. Estavas a concluir que. Já nem sei o que é que eu estava a dizer agora. O estilo da vida. Exatamente. O que é importante que as pessoas, agora com esta correria deste estilo de vida, andamos todos a correr contra o tempo, cada vez se come pior, cada vez mais oferta de fast food e de opções menos saudáveis, e então com as crianças isto é muito difícil de controlar. E temos que tentar motivar as pessoas para um estilo de vida saudável. É importante o exercício físico, não é preciso ir fazer crossfit 5 vezes por semana e ficar todo partido, mas é importante dar um passeio, que seja uma coisa social, com um passo, claro, não é só de passeio, tem que ser um passinho assim mais rápido, mas 30 minutos por dia, durante 5 dias por semana, é mais do que suficiente para termos perda de peso, para termos o colesterol bom a subir e o mau a descer, e todas as alterações da diabetes podem ser revertidas. A pré-diabetes muitas vezes é revertida apenas e só com perda de peso e com uma alteração na dieta. Apenas com isto nós conseguimos, e muitas vezes isto também é por desinformação, não é? Há muita desinformação, demasiada informação sobre nutrição, e é importante que as pessoas falem com o médico e que perguntem o que é adequado, porque o que é adequado para uma pessoa pode não ser para outra. Um diabético não pode comer 10 peças de fruta e aí toda a gente acha que a fruta é muito saudável, não é? Sim. Por isso é importante falar com o médico e perceber quais são as opções mais adequadas e controlar assim a doença, porque temos demasiadas armas e demasiado tempo de estudos, conhecemos muito bem a doença para continuarmos a ver diabetes completamente descompensadas por falta de acompanhamento. Sim. Não, acho isso completamente, e fizeste aqui uma coisa de estilo de vida que eu acho maravilhoso, porque o que diz e que é válido na medicina interna parece realmente ser transversal para todas as especialidades, não é? As crianças extremamente obesas, a mim realmente, mais porque eu vejo a beleza nelas, adolescentes que vêm por um acne que está agravado já por estas alterações que já podem ter, têm glicose alta, em que, e não é só, e pode ser um potencial diabético, mas tudo à volta não funciona, e a pele vai ter estrias, a pele vai ter alterações significativas. E quando nós, a educação, e se nós realmente optamos por uma informação correta, como devemos, o nosso estilo de vida, ou como podemos mudar, podemos prevenir tanta coisa para não ter. Agora, também não é ter medo, é isso que estás a dizer, quando tem alterações, e na pele, muitas vezes espessamento, escurecimento, mesmo bolhas, infecções, devemos procurar, nesse caso, e às vezes para tirar pode ser a dermatologia. Às vezes é mais complicado ter consulta de dermatologia, então nós dizemos para fazer umas análises gerais ou procurar um médico de família a ver se é uma coisa de uma doença sistémica. Não sendo, e mesmo sendo uma diabetes mal controlada, nós estamos cá para tratar, e acho que o importante é mesmo dizer, a todos que estão daí, nós temos muitas opções terapêuticas. Falámos da corticoterapia, que nós no diabético tentamos não pôr oral, temos imunossupressão, com outros fármacos muito válidos, sem afetar a vossa diabetes, por isso existem muita coisa atualmente no mercado que podemos oferecer. A parte de ignorar ou deixar andar, nesta altura da pandemia, temos observado muito. E vocês também, não é? Não sei se tens... Para nós tem sido uma fatalidade mesmo, porque todas as doenças crónicas foram as que não é só Covid, esta pandemia não é de todo só Covid, e durante muitos anos, mesmo depois de conseguirmos ultrapassar esta má fase, nós depois vamos ter muitos anos até recuperar
o nível de controlo da doença crónica que tínhamos até agora, porque as tensões altas, os colesteróis altos, as diabetes, o excesso de peso, então, toda a gente ganhou peso na pandemia. E é compreensível, as pessoas estavam em casa, estavam tristes, não tinham nada para fazer, vão comer, pronto, é inevitável. É muito mais difícil ter um estilo de vida quando uma pessoa está confinada há 1 ano e meio dentro de casa. Isto é compreensível e nenhum médico vai julgar ninguém por ter ganho peso. Acima de tudo é preciso ir pedir ajuda, porque nós cá estamos para isso. E acho que isto é uma mensagem muito importante a passar às pessoas. É importante ir ao médico, porque há demasiadas opções para cairmos numa inércia de tratamento da diabetes. Todos os anos saem artigos novos, todos os anos há fármacos novos, cada vez fármacos mais promissores, mais práticos, menos dolorosos. Já temos picadas semanais que nos ajudam imenso, até na perda de peso, que nos protegem os corações, que nos protegem os rins. Há muitos fármacos e nós conseguimos controlar esta doença e com um diálogo, que acho que também é importante e é também para isso que nós estamos aqui, que nós temos que dialogar e os médicos entre nós falamos para o bem-estar dos doentes e vem a dermatologia e vem a podologia no pé diabético, muito importante, o podologista para tratar o pé diabético, é muito importante a fisiatria, tudo isto é importante os cuidados de higiene e temos que falar entre todos e os doentes têm com quem falar e, acima de tudo, procurar ajuda para os podermos ajudar. Excelente, acho que remataste já assim um bocado o resumo disto tudo, que é ótimo, porque acho que é isso que realmente são as notas finais e era isso que também, e a Mariana resumiu, acho que não há muito mais para dizer. Convido toda a gente, quem precisa, para nos procurar no hospital. Temos uma equipa multidisciplinar, mesmo na área da dermatologia, mesmo que seja por questões não só de doença, mas mesmo de se me sentir mal, com alterações. O stress tem alterado muito, também não ajuda na diabetes, certo, Mariana? Não, de todo. E as máscaras para a dermatologia também não devem ter ajudado muito. Nós estamos neste momento a dermatologia perante a pele, e é o maior órgão até que temos, claro, para mim o mais bonito ainda por cima, mas que me dedico a ele e realmente devemos cuidar tanto dele, porque não é por ser só o nosso cartão de visita, mas mesmo quem não liga muito a isso é dar-nos qualidade de vida. E tudo que a doutora Mariana disse de qualidade de vida e mesmo alguns estilos de vida, acho que me parece importante. E em relação a esse tema, e é o que a doutora Mariana também disse, podíamos falar imenso, acho que depois podem rever todos este webinar, mesmo no YouTube. Estamos cá para esclarecer depois dúvidas e estamos no hospital e uma equipa multidisciplinar para vos seguir. Vou dar a última, queria-me despedir também em dizer-vos que acho que foi um resumo sem ser muito extenso e sem ser muito maçador. Cada doente, no entanto, é um doente e avaliaremos depois em consulta, não conseguimos aqui fazê-lo, claro. Não é? E por isso, Marianita, obrigada por obrigada estar eu. Connosco. E é isso, podes dizer em umas palavras finais. Pronto, é agradecer esta oportunidade, também para motivar os colegas e os doentes para esta patologia que muitas vezes é desleixada por todos, é diabético, pronto, é diabético e alguém há de seguir. E a diabetes toca-nos a todos, toca a oftalmologia, toca a nefrologia, toca muito a dermatologia, a medicina interna, pronto, é sempre o pivô destas doenças crónicas. E nós, com todo o gosto, queremos ajudar e queremos falar com os doentes e com os colegas e, acima de tudo, queremos resolver-lhes os problemas para que tenham uma qualidade de vida e uma vida boa, saudável e cheia de coisas boas, que é para isso que nós também cá estamos, é para termos saúde física, psíquica, acima de tudo, que é tão importante nesta altura em que todos ficamos um bocado afetados por esta tragédia e não podemos esquecer as doenças crónicas. Acima de tudo, a mensagem que também acho que de louvar este webinar é não esquecer as doenças crónicas
e inspecionar os doentes. É muito importante olhar para os doentes, isto para os colegas, é importante olhar para o doente e também conseguirmos avaliar, porque muitas vezes o que disse a doutora Susana, o chantelasma, a bolinha no olho, está lá e ninguém, e toda a gente, o doente desvaloriza e acaba toda a gente por o desvalorizar e pode nos dar muitas pistas sobre o estado metabólico do doente. Como é que aquelas análises vão estar ali por baixo e é só pedir umas análises e nós medicamos em conformidade. É isso. Está bem, olha, obrigada, Mariana. Obrigada a todos. Acho que falarmos das coisas mais importantes. Boa noite a todos e agradeço a todos a presença. Muito obrigada, boa noite. Deus, boa noite.